O nosso convidado de hoje é um artista multifacetado, autor da maior narração literária com ditos populares, a coletânea de livros Dito pelo Não Dito e da lenda do funk carioca, uma bíblia de 1.500 páginas considerada o maior romance em número de páginas e com o maior número de personagens. Como se não bastasse esses recordes, ele também é músico, ator, diretor de curtas e longas metragens, produtor cultural e psicanalista. Eu vou conversar com Marcelo Goulart. Marcelo, prazer te receber aqui. Maravilha. Mas prazer. é isso tudo mesmo? E mais um pouco. Você viu que eu fiquei até cansado durante a apresentação, né? Eu costumo brincar, eu digo o seguinte, é coisa de brasileiro, né? Eu costumo brincar, eu sou poeta, profeta, vidente, cartomante, trabalho com magia negra, trago o homem e a mulher amada num raio de 24 horas. Pode procurar que eu tô lá no livro dos recordes. Maravilhoso. Agora, diz uma coisa, como que você é de Madureira, né? Nascido em Madureira. Agora, em que momento que partiu esse seu interesse pela cultura popular, principalmente pelos ditos populares? O que te levou a escrever esse livro? Ou seja, era a intenção de atingir um recorde? Como é que foi? Não, é o seguinte, vamos começar pelo começo. De fato, eu nasci em Madureira e me criei em Madureira até, e fiquei naquele circuito ali que nem a música do Arlindo Cruz, Cascadura, Varlou, Birajá, Penha. Eu fiquei ali até uns 12 anos de idade, depois me mudei para a Zona Oeste e tal, e depois fui morar na Zona Sul, fazer faculdade, estudar, depois volto para a Zona Oeste, um verdadeiro cigano. Uhum. Então é o seguinte, em nenhum momento da minha vida eu imaginei que eu fosse escrever livro, recorde, eu nem estava preocupado com isso. A verdade é que eu vinha... Você queria ser exatamente? Então, é o seguinte, a princípio eu pensei em ser jogador de futebol, como qualquer menino da camada popular, ali da beira do morro, né, da onde eu morava. Então ser jogador de futebol era um fascínio para mim por causa do meu pai, que foi craque de futebol. E essa coisa do samba, porque eu fui criado ali, meu pai sambista, boêmio, então eu fui criado ali naquela coisa do Império, da Portela, então eu tinha essa relação ali com a boemia. Isso aí já estava no sangue, no DNA. Uhum. Mas quando eu fui fazer assim, já uma carreira, surgiu para mim aos 15, 16 anos uma relação com as belas artes, então eu tinha que ter uma profissão e aí eu comecei com aquela coisa de escultura, modelagem. E aí, por intermédio de namorada, eu cheguei a curso de modelo, ao teatro. E aí, no teatro, eu descobri a música, ao circo. Então, foi uma coisa assim que, por acaso... Você foi abraçando tudo. Eu fui abraçando. As pessoas falavam pra mim assim, não, cara, poxa, você é incrível, você tem humor, não. Agora, eu acho que você tem que fazer música. Pô, tá tendo vaga, vai abrir inscrição lá na escola de música, vamos lá. Então eu ia junto com a turma ali, que pra mim aquilo tudo era muito novo, porque na verdade, assim como qualquer outro brasileiro que vem da camada popular, repito até esse termo, meus pais são pessoas muito simples e meu pai, inclusive, é analfabeto. Então, assim, o sonho do meu pai é que eu, como qualquer pai, que fosse militar... Você estudasse. Que eu estudasse, fosse militar e que fosse um médico, alguma coisa ali para ter uma família, ter a vida comum. Em nenhum momento eu pensei em fazer uma carreira de âmbito cultural, artístico, em nenhum momento. Na escola, o meu rendimento não era bom porque eu gostava de coisas que não tinha muito a ver com o universo que eu estava inserido. Então eu não tinha um déficit de atenção, eu era uma pessoa assim que era muito humorista, eu era o humorista da turma. Fazia muita brincadeira, tinha uma relação, um âmbito de expressão muito grande, tinha muita amizade com as pessoas, mas eu não tinha essa coisa com a cultura. Então, de repente, foi ali entre os 15 anos, num processo meio que de separação dos meus pais, que eu me descobri no meio cultural e as pessoas me incentivando e ali surgiu, mas eu ainda não sabia. Só depois, já com 17, 18 anos, que veio a coisa já de escolher o que vai fazer, aí pensei numa faculdade de belas artes e tal. E onde entra a psicanálise nessa então, história? Primeiro eu fui pela arte, primeiro eu fui pela música, pelo teatro, aquela coisa, depois eu entrei no curso de História. Aí larguei o curso de História e fui para Psicologia. Larguei o curso de Psicologia, fui para Musicoterapia. Aí da Musicoterapia eu comecei a estudar Psicanálise, a fazer a formação em Psicanálise, e aí eu voltei para Psicologia, concluí o curso de Psicologia e fiz a formação na Psicanálise. Mas paralelo, eu tive um marco, eu digo assim, que é um marco na minha vida, que foi uma perda de um irmão meu muito jovem, com 23, 24 anos, meu irmão foi assassinado. E ali é que eu meio que
dei uma guinada em tudo e comecei. Muito cedo as pessoas falavam para mim sobre a questão de escrever, porque eu era muito, poeta, filósofo, já tinha essa coisa comigo. Essa coisa de da comunicação, já era pessoas, poeta. então. Eu já era poeta, mas eu me descobri mesmo poeta, foi um grupo de amigos que falaram para mim, não, cara, eu quero montar um grupo de poesia, eu quero que você seja o arauto do grupo. Ali é que eu vi a responsabilidade. Eu falei, não, cara, você é poeta, não tem que fazer parte do grupo. E eles eram bem mais velhos do que eu. E aí eu falei, poxa, foi ali que eu me descobri poeta. E a partir dali eu comecei Ou seja, a vida a escrever. foi te levando, foi me levando, foi natural. E você foi não natural. foi dizendo não pra nada. Você foi, vem, vambora, vamos fazer. É porque eu acabei perlongando para tentar te responder mais detalhadamente. Só que essa coisa com ditado popular foi que eu estava fazendo um curso e eu namorava uma menina e ela sempre tem, né, uma namorava alguém, tem essa coisa incrível. E eu escrevi um poema para ela e ela falou, poxa, é muito lindo, mas tem que estar com um dicionário imenso para entender. Pô, eu fiquei chateado, fui para casa e falei, agora também se eu vou escrever bobagem, coisa que qualquer nota. Aí comecei a escrever como se, a troco de nada, livre. Quando eu vi, exercício também, né? Claro. Você quando eu vi, eu estava fazendo... conseguir fazer uma narrativa mais próxima do grande público, eu né? estava à vontade. Aí eu vi um amigo aqui falando uma coisa ou outra. Quando eu vi, eu estava colecionando os ditados, mas ainda estava muito submergido naquele vocabulário científico, naquela produção acadêmica. Era muito acadêmico, muito científico. E aí eu fui aquela angústia toda, né? Como eu disse, meu irmão tinha sido assassinado, eu voltei a ter contato. Nessa época eu estava morando no Leblon. E aí eu voltei a ter contato com a galera da Zona Oeste. Que meu pai estava morando na Zona Oeste e tal, e meu irmão morava lá em Jacarepaguá. Nesse período estava morando na Curicica, na Merck ali. E aí voltei a ter contato com amigos de infância, isso já em Realengo também, e aí começou aquele processo e... Esse momento foi uma forma também de fazer as pazes com a origem, sim, sei lá, fundamental, retomar. foi fundamental, porque foi justamente aí, você tocou no ponto assim, sublime, porque foi justamente quando eu retomei que eu tinha aquele sentimento meio que salvar minha pele, eu vi aquela coisa, não, pô, o individualismo, né, de estudar, de repente eu vi que tudo aquilo que eu estudava, que eu pesquisava, que eu lia, era muito útil, era fundamental dentro de um circuito fechado. Mas para viver junto de uma turbamulta mesmo, eu não precisava de nada daquilo. E aí eu vi e falei, quer saber? Vou seguir esse caminho. E começaram os projetos sociais, aquela coisa toda. E de repente eu descobri o ditado popular sem saber o que fazer com ele. Comecei a colecionar, achei legal e não queria traduzir no sentido de decodificar. Eu queria criar alguma coisa sem saber o que ainda. Foi aí que começou. E aí surge... foram 10 anos de pesquisa. Esse livro. Para escrever o primeiro, eu pesquisei uns 10 anos mais ou menos. Foram 10 anos? 10 anos, construindo. 10 anos. Foi uma loucura. Porque na época, essa coisa de internet, até hoje a minha fonte, assim, primária, por assim dizer, são os livros. Eu não sou muito, eu uso a internet e tudo mais, mas... Vamos ver um vídeo aqui pra gente. Tô até vendo, vão querer fazer minha caveira. Feliz de quem reconhece os seus próprios erros, eu estou falando de cadeira. Só porque eu caí na asneira de dizer que iria enforcar sexta-feira, encher a minha caveira, mas só falaram um monte de besteira pra botar lenha na fogueira. Esse povo não fede nem cheira, mas que doideira. Por pouco eu não vesti o pijama de madeira. Ainda bem que eu não sou de bobeira. Senão ia ser meu fim de carreira. Eu ia ter que dependurar a chuteira, mas tá assim, ó. Tá chovendo na horta. Acredite se quiser, mas pode acreditar, porque quem tá na chuva é para se molhar. Ficar nesse chove, não molha, é que não dá. É chovendo molhado, então eu vou só ali, ó, molhar o biscoito e assunto encerrado. Abotoar o paletó? Cacilda, a vida é uma só. E isso é o ó do Borogodó, mas olha só. Quem tem carretel não perde a linha. Eu não prego prego sem estopa, eu não dou ponto sem nó. Quem dorme de favor não estica a perna. Agora eu vou matar 2 coelhos com uma cajazada só. O que é de gosto é regalo da vida. O que é de raça, lastra. Você foi tratado a paneló. Então, por hoje, é só. Vendo bala no trabalho, vendo Choquito Magalhães, trabalhador, aquele rap, moderador, camarada, vai. Vende bombom, Magalhães, considerado qualquer parada. Compro barulho, Magalhães, trabalhador, vendo bala. Tomaram minha caixa de bombom,
do serenata de amor. Então, a gente vai falar do funk daqui a pouco, mas eu queria saber como que foi o processo para você construir uma narrativa literária costurando esses ditados. Porque fica muito interessante o resultado final. O que acontece é o seguinte, eu lembro que nesse meu processo lá da turma lá da psicanálise, quando eu comecei a construir alguma coisinha, aí uma amiga minha, eu comecei uma pesquisa, ela disse assim, é associação livre. Pô, fiquei chateado, eu falei assim, é um termo clínico, né, da psicanálise, usa esse termo da associação livre, eu fiquei chateado, eu falei, não é associação livre, é a livre associação, porque isso é um trabalho artístico e tal. Fiz essa pontuação, mas eu não tinha construído nada ainda. Fiz alguma coisinha, aí fui para casa e foi ali, começou o processo. Mas sabe que eu estava suprimindo um fato importante nessa trajetória minha de vida? É o fato dos meus pais terem trabalhado durante muitos anos na feira. Eu acho, não tenho certeza. Você vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou ter que ir para o intervalo, mas é rapidinho, fique com a gente.